Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa querida, à nossa casa amorosa. Boa tarde a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Vibramos aqui sempre muita alegria e muita paz. Como sempre, temos assuntos importantes para trazer a respeito do Instituto Mãos Unidas. Mas, antes, quero dizer que estou muito feliz de estar de volta. Né? Quando a gente viaja, a gente tem duas felicidades, duas alegrias, uma quando vai e outra quando chega. Né? É muito bom voltar, principalmente depois de fazer um roteiro de palestras em vários países, dar cursos sobre reunião mediúnica, sobre a mediunidade, que é muito diferente em todos eles. Os espaços são muito pequenos e eles estão, assim, anos-luz atrasado do nosso trabalho, né? Dos trabalhos que realizamos aqui no nosso país, embora nem todas as casas também estejam tão afinadas, né, com o trabalho, mas é uma alegria poder contribuir divulgando a doutrina espírita e levando a conscientização de muita gente, né, que a vida continua além da vida e que estamos aqui numa passagem tão pequena e que é maravilhoso a gente poder se comunicar com os espíritos, porque o aprendizado é muito grande e a proteção, sempre quando a gente se afiniza dentro de uma casa espírita com os mentores, a proteção é maior ainda. Então, poder levar isso, né, para as pessoas é muito importante. E a gente fica feliz de voltar para o nosso porto seguro, onde fica o nosso coração, o nosso santuário, né? Então, a gente está muito feliz. Como sempre, estamos pedindo doações de alimentos e de leites para a cesta de alimentos das famílias assistidas pelo Instituto. E estamos com uma campanha de apadrinhamento das cestas de Natal, porque todo ano, além da cesta de alimentos, né, a cesta básica, a gente também faz a doação da cesta de Natal, que é totalmente diferente das cestas de Natal que a gente compra no supermercado, que vem cidra. Alguém conhece isso? Que vem a cidra, que vem amendoim, marmelada, sei lá, vem umas coisinhas assim inúteis, né? E a nossa cesta não, é uma cesta diferenciada, porque todos nós confraternizamos com nossos familiares no Natal, né? Ou os nossos familiares, né, nossa família física, ou nossa família de coração, enfim, a gente sempre confraterniza. E é receber Jesus dentro da nossa casa, quando a gente se reúne com esse coração fraternal, né? E da mesma forma que a gente quer fazer isso, e a gente faz todo ano, e que é importantíssimo, porque na noite de 24 para 25, Jesus adentra a nossa casa, ele visita todas as casas. É um espírito de escol, de uma largueza tão grande, que movimenta todos os lares com o seu amor, estando presente. Ele faz essa visitação. E esse movimento acontece entre 11 e 2 da manhã. Então, é uma informação que os espíritos nos trouxeram, né? E da mesma forma que ele faz isso nos nossos lares, ele também faz isso nos lares das famílias das comunidades. Principalmente agora que a gente sabe desse momento tão difícil que vivemos na outra semana aqui no Rio, né?
para que essas famílias possam confraternizar, o que nós fizemos? Uma pequena receita de uma ceia de Natal, simplesinha, mas uma ceia que eles podem fazer a receita nos seus lares e confraternizar. Então, nós adquirimos no distribuidor todos esses produtos, todos na medida certinha já, para que eles possam fazer essa ceia, e doamos às famílias. E elas amam isso, porque elas fazem e depois elas vêm assim agradecer e contar como foi a ceia, que a receita foi, que comeram isso e aquilo, né? Ali dentro mesmo da simplicidade. Então, eu queria convidar vocês a apadrinhar essas cestas de Natal, para que a gente possa adquirir esses produtos no distribuidor, que é muito mais em conta do que no supermercado, para poder montar essas cestas. Então, está aí o nosso convite. Você pode fazer isso diretamente na secretaria. A gente vai disponibilizar também nas redes sociais, pelo QR Code, né, para que você possa fazer também dessa forma e facilitar. Então, está aí um pedido. E eles sempre levam uma oração agradecendo a Jesus aqueles que fizeram essa benesse para que eles pudessem confraternizar e ter um jantar na família, né? Então, é muito importante. Nós teremos, nesse próximo domingo, uma ou mais salas fechadas no cinema com o filme 8 Segundos. Nossa casa tem um cineasta que já fez inúmeros filmes espíritas e não espíritas, e esse filme é um filme muito importante. Não é um filme espírita, mas traz ali o amor, a fraternidade, e o objetivo desse filme é ajudar o Hospital do Câncer de Barretos, que passa dificuldades. Então, é para lá que é direcionado. Então, ele está fazendo uma sala especial para a gente, antes da estreia desse filme, para que a gente possa se reunir lá em família, numa sessão pipoca no cinema, no domingo, às 11 horas da manhã. No sábado, eu já comprei meus convites, vou estar lá assistindo, contribuindo, porque é por uma grande causa. Além de contribuir com o Hospital de Câncer, principalmente das crianças de Barretos, esse filme que será passado neste domingo, só para a gente, você pode levar seus familiares, amigos, toda a renda desses convites desse domingo é voltado totalmente para o Instituto Mãos Unidas, para contribuir com o Instituto. Então, é um filme, sim, que faz o bem, e a gente pode contribuir com esse bem. Então, eu convido vocês. É um filme muito bonito, tá? Eu assisti os teasers desse filme logo do começo, mas não podia passar, né? Então, a gente fala com conhecimento. Tá aí. E neste próximo sábado, às 17h30, agora sábado, dia 8, estaremos fazendo o lançamento do livro Vencendo as Tempestades Emocionais. Ele está um super livro. Foi psicografado por mim, através do espírito da doutora Nise da Silveira, que fez um grande trabalho dentro da psiquiatria, não só no Rio de Janeiro, mas no mundo, né? E ela é conhecida, inclusive, na China. E ela que trouxe a psicologia junguiana para o Brasil. Então, é um super espírito, e esse livro que ela psicografou, eu acabei de ler ontem. Você pode falar assim, como assim? Sim,
porque não foi escrito por mim, foi escrito pelo Espírito, né? Eu sou o veículo. E então nós chegamos de viagem e começamos a ler o livro, né, com uma outra visão agora de leitor. Ele fala da nossa intimidade, ele fala daquilo que carregamos, o que sentimos. Tem um capítulo, que eu não me lembro o título, mas ele fala da a solidão de quem nunca está só. Gente, que profundo. Que profundo. Ele fala dos as inúmeras formas de solidão que existe. A gente acha que solidão é uma coisa só. Muitas vezes a pessoa está vivenciando a solidão e não sabe que o que ela está sentindo é um tipo de solidão. Ela fala da solidão na vida de relação de um casal. Ela traz coisas profundas ali. Em todos os capítulos, o capítulo que ela fala das nuances de depressão, que é um capítulo extenso, ela fala de todas as formas, a forma que causa, medicamentos que causam, ela traz tudo. E ela une tudo ali. Ela traz a ciência, neurociência, ela traz a psicologia e ela traz ali a espiritualidade. Então, ela fala tudo o que acontece com a gente, o que acontece com o nosso organismo físico. Ela fala dos pontos do nosso cérebro que são afetados e como. Ela fala da parte psicológica, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, o que causa, o que sente, como, porquê, enfim. Aí ela traz a parte da espiritualidade. O que afeta, como, o que trazemos de antes, o que é de agora, como une tudo isso. E ela une nesse livro ciência, psicologia e espiritualidade. E tem um capítulo que ela fala, a ciência traz nisso a sua fala a respeito, que é isso, isso, isso. Vem a psicologia e traz isso, 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 dizendo isso, isso, isso. Vem o espiritismo e diz isso, isso, isso. Todos falam a mesma coisa. Ela une tudo isso. Realmente está fantástico e leva a gente a refletir a nossa vida. Então, nós estaremos fazendo o lançamento nesse sábado. Quem fez a revisão médica psiquiátrica foi Luiz Mário Duarte, a parte neurológica também. Ele fez a apresentação do livro e quem fez o prefácio do livro foi nosso amigo Rossandro Klinger. Então, está um belo trabalho. Então, todos estão convidados. E outro assunto é a respeito do carro, do sorteio do carro. Gente, vai ser nesse mês, dia 26. E agora a gente pode adquirir o número pagando até em 10 vezes, porque a gente tem que fechar isso para construir a Escola Joana de Ângeles. O projeto é maravilhoso, período integral. É um Volvo que está sendo sorteado nessa ação Entre Amigos. Tem várias pessoas que estão se unindo para comprar um número, 2, 3 números, enfim, para fazer esse movimento. Quantas faltam, Eduardo? – 1.688, gente. Falta pouquíssimo. A gente está quase lá. Então, vamos se unir, fazer esse movimento e diminuir, zerar rápido esses 1.688, porque eu não aguento mais falar sobre esse carro também. Eu estou comemorando já qualquer coisa nessas alturas. Mas falta pouco, né? Mas é horrível você ficar aqui toda vez falando a mesma coisa, pedindo a mesma coisa. Então, vamos ver se a gente acelera para vocês não serem mais torturados com isso. E eu poder dormir em paz, feliz que essa escola vai ser construída. Porque esses jovens
que foram mortos e esses que foram pegos na nossa praia na semana passada, mais de 60 jovens que a especialidade era roubar celulares, né? São adolescentes, pré-adolescentes, eles são levados para a delegacia, são fichados, em menos de 2 horas estão de volta nos mesmos locais. Se estivessem na nossa escola, período integral, a cabeça é outra. Estamos trabalhando ética, moral e família e mantendo eles lá desde as 7 da manhã às 18 horas. A gente vai tirar o couro deles, porque quando eles saírem de lá, voltar para casa, eles vão falar, não, eu quero descansar só, não quero mais fazer nada hoje, entendeu? Vamos que vamos. Então, é isso, nós vamos fazer uma prece e passar a palavra para Daniela Zampoli. Jesus, querido mestre amoroso, nosso amigo, nosso orientador, nosso porto seguro. Aqui estamos, Senhor, estando mais junto de Ti, buscando em Ti a paz que nos falta em tantos momentos, nos unindo à benfeitora Joana de Ângeles e Francisco de Assis, para que apacente os nossos corações e pedindo a eles que envolvam e inspirem a Daniela Zampoli, trabalhadora da casa, nos estudos que ela nos traz hoje. Graças a Deus. Boa tarde a todos. Bom, eu começo dizendo que eu estou muito, mas muito feliz por ter essa oportunidade, compartilhar tempo e reflexões tão importantes com vocês essa tarde. Bom, nosso tema está nesse livro que Joana nos abençoou, trazendo, falando diretamente com espírito, mente e corpo. Desperte e seja feliz. E quanto Joana fala com a gente sobre felicidade. Vocês já pensaram nisso? Joana fala muito sobre felicidade com a gente. E toda vez que ela fala, ela faz com que a gente entenda que para ser feliz, a gente precisa se movimentar. Ela traz para nós a responsabilidade da ação. Então, posso passar aqui? Obrigada, Iraci. Então, nosso tema está nesse livro, no capítulo 26 do livro, e o tema, Conserva-te em Harmonia. É um tema maravilhoso. Eu escolhi essa imagem para que a gente comece a pensar. Vou fazer um parêntese aqui, que eu escolhi as imagens da apresentação antes de ver a capa do livro da Iraci. E quando eu vi, eu falei, puxa, também uma homenagem à doutora Nise. E eu escolhi essa imagem para começar a nossa conversa, porque o artista está pintando a paisagem, ele está construindo a imagem. E a primeira reflexão que eu quero trazer para vocês é como nós estamos construindo as nossas paisagens internas. Porque nós pintamos as nossas paisagens internas todo santo dia com a tinta dos nossos pensamentos, com a tinta das nossas emoções, e isso vai reverberando mundo afora. Então, como nós estamos contribuindo com as nossas paisagens internas? E Joana nos traz nesse capítulo a chave, com respostas e diretrizes exatamente para o momento que nós estamos vivendo agora, no nosso planeta, no nosso país, e em especial na nossa cidade.
Eu confesso a vocês que quando eu recebi o tema, eu me lembrei de algo que eu sempre ouvi os grandes palestrantes, os oradores espíritas dizendo, né? Acho que vocês também já ouviram, eles falam assim: nós somos os mais necessitados, porque os nossos ouvidos são os primeiros que ouvem o que a gente fala. Todo mundo já ouviu isso, né? Então, quando eu abri e eu li o tema, eu respirei fundo e só disse assim: Jesus amado, porque o que eu tenho que aprender aqui? E eu venho num processo, já faz tempo, de me observar, um processo de autoconhecimento bem sério. E, nesse momento da minha vida, eu tenho feito isso com relação à saúde do corpo, buscando me harmonizar. Então, isso virou um mantra para mim nos últimos dias, né? Sabe aqueles momentos que a gente se sente sobrecarregado, começa a surtar, a falar, não é? Aí eu paro, conserva a harmonia, Daniela. Claro. Terça-feira passada, eu estava trabalhando em casa e, pertinho do horário do almoço, meu marido, César, chegou. Eu não estranhei, porque realmente era o horário que a gente tinha programado. Um pouquinho antes, ele entrou, foi até mim e falou assim: você viu o que está acontecendo? Eu falei: não, eu não tinha visto. Então, ele falou: vem aqui, e saiu. Foi o tempo de eu chegar, ele já tinha ligado a TV, estava lá no canal do YouTube, eu me sentei e comecei a assistir o que estava acontecendo, como eu acho que aconteceu com todo mundo, né? Então, inicialmente, eu fui ficando muito confusa com aquilo que eu estava vendo, depois angustiada. Depois ele começou a mudar os canais do YouTube, eu comecei a me sentir indignada, irritada. E aí, adivinha o que eu lembrei? Conserva-te em harmonia. Na hora eu levantei, peguei o livro e li em voz alta, para mim e para ele. Até aquele momento, eu estava fazendo uma coisa que a maioria de nós faz. A gente lê as letras, a gente lê superficialmente, a gente lê sob uma ótica parcial. Só que naquele momento, diante daquelas imagens, dos comentários que eu fui ouvindo e do que eu fui sentindo, eu li com o espírito, sabe? Eu li espiritualmente cada palavra que Joana nos traz nessa mensagem. E eu espero tocar vocês para que vocês façam essa leitura espiritualmente, porque é o que a gente precisa para compreender o que está acontecendo, para entender a recomendação de Joana, que primeiro começa pelo título do livro, Desperte e Seja Feliz. Ela indica que a gente precisa de movimento. E daí ela nos traz em cada capítulo uma forma para despertar. É mais ou menos como aquela mãe amorosa que percebe que o filho liga o alarme no celular, mas também liga a soneca, sabe? E aí toca uma vez o alarme e a gente aciona a soneca. De novo, aciona a soneca, não é assim? E aí, Joana, amorosamente, vem dizendo para a gente, de diversas maneiras, desperta. E eu acho que, se nós estamos aqui essa tarde, nós já estamos dando o primeiro passo para esse despertar e para nos harmonizar. Então, como nós vamos falar de harmonia, eu decidi começar com vocês pensando sobre o que é harmonia. Afinal de contas, como é que a gente pode conservar algo que a gente não tem a exata noção do que é? Então, eu fui buscar o que Joana fala sobre harmonia lá no Plenitude e também misturei um pouco com o conceito da psicologia positiva. Então, a harmonia é o estado dinâmico de equilíbrio e integração entre os diversos aspectos da vida e do ser. É a sensação de que as nossas engrenagens internas e externas estão funcionando em sincronia para que a gente tenha bem-estar, vida plena. Nós estamos em harmonia, pensando nesse conceito. Aquilo que a gente sente está em sintonia com o que está acontecendo ou vice-versa? Então, Joana vai levar a gente a pensar sobre isso profundamente. Eu já aviso, ela não pegou leve com a gente aqui. Prontos para começar?
Joana começa o capítulo, conserva-te em harmonia, e eu transcrevi inteiro aqui para nós. Lembre-se, nós vamos ler com o Espírito, ok? Vês esboroarem-se, desmoronar, é o sentido dessa palavra. Vês esboroarem-se as antigas construções dominadoras ao sopro do vendaval que varre a terra. Acompanhas a decadência dos valores éticos de alta magnitude sobre o terremoto da alucinação que se estabelece. Assistes à volúpia do prazer descabido em nome dos novos rumos que a sociedade se impõe. Observas a delinquência em crescendo sem aparente próxima solução em pauta. É meio desesperador essa parte, né? Sem aparente próxima solução em pauta. E aí, ela continua dizendo, são tantos os abusos e tais as aberrações que te percebes estranho no contexto social odierno, sentindo-se deslocado no lar, no trabalho, onde te apresentas. É ou não é o que a gente está vivendo, não é? Eu escolhi essa imagem para ilustrar essa parte do nosso tema, porque realmente o céu está carregado, né? Tempestade, o mar está agitado. Mas olhem bem para essa imagem. Tem ou não tem uma luz ali? Tem, não tem? E é sob esse ponto de vista que a gente precisa começar a treinar o nosso olhar, porque senão a gente só vai ver o mundo confuso, contraditório, violento, caótico. E a gente não pode fazer isso para o nosso bem e para o bem de todos nós. E eu quero começar aqui lembrando a cada um de vocês algo que a gente aprende lá no Livro dos Espíritos. Quem puder ler, questão 100 e as seguintes, o que nós aprendemos? Que nós somos espíritos de que ordem? Da terceira ordem, espíritos imperfeitos. E nós vivemos num planeta de expiação e prova. Não é assim? Então, será que não era isso que Joana, trazendo todas essas observações, que a gente consegue ver? Essas aqui a gente consegue ver, estou certa? Mas será que ela não quer que a gente lembre por que está acontecendo? Será que não tem relação com isso? Eu tenho certeza que sim. Porque nesse mesmo livro ela diz assim para a gente, quando o progresso vir de cima para baixo, e é o que tem que acontecer, será, ela usa a palavra excelente, será excelente. Mas aí ela fala assim, não é o que vai acontecer agora. Uau! Aí a gente fala, mas então qual é a solução? E ela dá a solução para a gente. Nós todos estamos esperando pela regeneração, não estamos? A gente não ouve isso? Nós estamos no planeta de expiação e provas a caminho da regeneração. E eu quero dizer para vocês que nós não estamos a caminho, nós já estamos vivenciando a regeneração. Todos nós temos essa possibilidade, porque a regeneração não vai acontecer fora. Nós não vamos acordar e encontrar um mundo perfeito e acabado com o que a gente sonha. A regeneração, ela tem que acontecer e ela já deveria ter começado a acontecer dentro de nós, através da nossa evolução moral. Então, vou seguir aqui. Joana continua. Com efeito, a depressão te ameaça, o medo te assusta, os conflitos te perturbam. Indagas aturdido, como será o futuro? Que conduta deverei assumir nestas graves circunstâncias? Mais alguém aí está se perguntando isso? Porque eu estou, faz tempo, todos os dias, não é isso? Há uma semana, os olhos do país inteiro estão sob o Rio de Janeiro. Eu diria que do mundo, né? Algumas partes do mundo também estão aqui. E nós estamos no meio do caos. Estamos? Não, gente, nós não estamos no meio do
do caos, de jeito nenhum. Olhem para essa imagem. É só caos que a gente está vendo? Tem luz aí? Tem, não tem? Nós estamos onde mesmo? Em plena quarta-feira, às quase 16 horas. Onde é que a gente está? Na casa de Joana. Como é que a gente é recebido aqui? Com amor, não é? Somos amparados, apoiados, acolhidos. Que mais? Não é? Curados, muito bem. Nós recebemos aqui atendimento fraterno. Se a gente resolver estudar para o nosso autoconhecimento, para o nosso autoburilamento, como diz Joana, tem curso aqui o ano inteiro. E para quem fala, não posso vir no curso, está gravado, a gente consegue ver pela internet de qualquer lugar. Nós estamos no meio do caos? Não, claro que não. Nós estamos aproveitando a oportunidade que Jesus está dando para cada um de nós de nos regenerarmos e de assim contribuirmos para que aconteça a regeneração no nosso planeta, que é o que todos nós esperamos. E Joana continua assim, ó, tem calma, harmoniza-te com o bem e aguarda. Será que nós estamos fazendo isso agora? Graças a Deus, não é? Banhado pela fé, nada deve te perturbar. Sustentado pela ação da caridade que distribuas, não te desesperes. A tua tarefa de crescimento para Deus, agora vem a parte importante, gente. Tu a realizarás. Ela não diz que Jesus vai voltar para fazer por nós. Até porque ele não pode voltar de onde ele nunca saiu. Ele está aqui e ele nos ajuda através desses espíritos benevolentes que fazem tudo e mais um pouco para que a gente desperte, para que a gente perceba que nós não estamos no caos de jeito nenhum. Não existe saúde mental isolada da realidade social. E não ajuda a gente ter hiperfoco nos problemas. Por isso que Joana pede para que a gente desperte. Por isso que ela vem recomendar que a gente tenha e conserve a harmonia para que a gente seja feliz. E dá para ser feliz com tudo que está acontecendo? É isso que ela vem dizer para a gente, que dá sim. Porque a felicidade é um estado interior. E aí ela está aqui, através dessa lição, desse livro e de todos os outros que a gente ouve nessa casa, repetidamente, o ano inteiro. Eu estou aqui há 8 anos ouvindo. É possível ser feliz desde que a gente faça o nosso movimento para que isso aconteça. Portanto, a nossa reflexão dessa tarde e sempre não pode ser passiva. Estamos convocados para ter fé, para amar, para sermos misericordiosos, para perdoar, para sermos humildes, desapegados e perseverantes. Todas essas forças foram ensinadas por Jesus em seu Evangelho, para que a gente possa acessar o reino de Deus. Portanto, onde é que está o reino de Deus? Dentro de nós. Qual é o caminho que Ele nos ofereceu para que a gente tenha acesso a isso e sinta a felicidade? Amor, perdão, misericórdia, humildade, desapego, perseverança. Faltou um. Misericórdia. Falei? Falei, né? Tá, vamos de novo aqui, então, para vocês gravarem. Vamos todos juntos. Amor, fé, misericórdia, perdão, humildade, desapego, perseverança. Só isso. Jesus disse que a hora que a gente desenvolver essas forças e colocá-las em prática, a gente vai acessar o reino dos céus em nós e vamos ser felizes. Vocês estão dispostos? Eu estou muito disposta. Eu tento todo dia. É claro que a gente ainda, desliza, mas aí Joana vem e fala o quê para a gente? Levanta, desperta e seja feliz. E a gente vai. A gente está aqui fazendo isso, né? E Joana, voltando aqui para o texto, ela continua.
Estes são dias graves. São, né? Muito. Conduze-te com robustez, apoiado no Evangelho de Jesus, seguindo confiante. Essa palavra robustez, ela me chamou a atenção, e ela, desde a primeira vez que eu li no texto de Joana. E quando eu vi aqui, eu falei, será que eu sei mesmo que essa palavra que Joana repete? E foi muito interessante que sábado a Tatiana falou a mesma coisa aqui na palestra. Ela chamou a atenção para essa palavra, robustez. Robustez é um conjunto de coisas, de determinação, de disposição, de força de vontade. Então, Joana usa uma palavra para dizer tanta coisa. É por isso que eu convidei vocês a lerem o que Joana nos ensina com o Espírito, para muito além do que está escrito. E ela continua: não te aturda a balbúrdia dos enfermos sorridentes, dos embriagados jubilosos, dos intoxicados zombeteiros. Foste conduzido a esta situação a fim de contribuires para a melhoria das criaturas. Então, a gente quer saber por que nós estamos aqui? Para contribuir para a melhoria das criaturas. Será que é a resposta que a gente está buscando? Será que a gente tem se perguntado por que isso está acontecendo? O que eu estou fazendo aqui no meio de tudo isso? Joana está nos respondendo essa tarde. Continuar aqui. Bom, eu fiz uma síntese de todas as reflexões que esse texto me trouxe, e eu acho muito importante, já que todos nós estamos expostos a notícias e a tanta coisa, a gente fazer uma reflexão. O Brasil vive uma epidemia de medo? Vive. As manchetes, na sua maioria, são sobre violência, miséria, crueldade, chacina, bandido, e aí vai, né? Dificilmente a gente entra na internet e lê uma coisa positiva, realmente positiva. E ninguém fala do que antecede a tudo isso, que é o ambiente que molda o cérebro. O comportamento humano é resultado de uma dança entre genes e meio ambiente. Eu coloquei uma dança para que vocês consigam imaginar isso. É assim que eu consigo imaginar. Genes e ambiente atuando. E o meio, nos primeiros anos de vida, tem uma força devastadora. Nós somos programados nos primeiros 7 anos de vida. O DNA de todo mundo é igual, mas os nossos genes se ligam e desligam, sendo definidos pelo afeto, nutrição, pela segurança e pelo vínculo. Uma criança que cresce com medo, em meio à violência, negligência, grava no corpo uma biologia de defesa. Eu trouxe aqui mais ou menos o que acontece. Cortisol alto, dopamina irregular, amígdala hiperativa. Não que isso importe para a gente no dia a dia, mas quando a gente tem consciência que tem mais coisas acontecendo do que os nossos olhos conseguem ver, a gente faz o quê? Desperta. Então, o corpo dessa criança que funciona assim, aprende que o mundo é uma ameaça constante. E adivinha como ela age? Ou melhor, como ela reage? Assim, como se ela estivesse exposta à ameaça, seja lá o que estiver acontecendo. A epigenética, que é um ramo da ciência é novo, né? A gente pode dizer que é novo, já está mostrando para a gente que os traumas moldam o cérebro, tanto quanto os genes. E o cérebro vive em guerra, ele não pensa, ele só reage. Quando uma criança cresce sem apego seguro, sem toque, sem olhar, sem previsibilidade, a arquitetura do cérebro muda completamente. E a agressividade, por isso, muitas vezes, é mecanismo de sobrevivência. Eu falei aqui sobre classe social? Não, porque isso acontece para quem nasce na comunidade e para as crianças que nascem na Barra da Tijuca, e aconteceu com cada um de nós. Cada um de nós. E é maravilhoso pensar que está nas nossas mãos
remediar tudo isso, porque tá. O que acontece, então? Um adulto com um corpo de 25 anos tem um cérebro emocional de 7 anos. E muitas vezes esse adulto aos 50, aos 70, permanece igualzinho. Vocês conhecem alguém assim? Portanto, a reflexão que eu quero que a gente faça essa tarde juntos é: a violência não é ausência de paz, não é o oposto de paz, é a ausência do amor. A violência é a ausência do amor. Dá para entender porque Joana quer que a gente construa uma escola? Dá, gente. Dá para entender a importância disso para todos nós? Sábado, eu estava lá no Instituto Mãos Unidas e eu tenho a honra de servir no Instituto Mãos Unidas. Eu me emociono. E eu sou instrutora no grupo Jovens do Futuro. Sábado a gente teve uma celebração, os meninos receberam certificados porque participaram do grupo de tecnologia da informação e tudo mais, vocês vão acompanhar. E nós descemos com o nosso grupo. Então, uma das nossas coordenadoras, a Sol, me chamou, falou assim: sobe para ajudar. E eu subi na turma de Filó 8 e 9 anos. Quando eu cheguei lá, quero que vocês imaginem a cena. Mais de 20 crianças. Eles estavam sentadinhos numa roda, ok? Estava tocando uma música super harmoniosa, assim, uma música tranquila, sabe? Todos eles estavam de olhinhos fechados. Vocês estão imaginando a cena? Todos eles de olhinhos fechados, e a instrutora, a Thay, estava fazendo um exercício de visualização criativa com eles, trabalhando o tema de sábado, que foi a fé. Gente, eu sentei, a Filó me falou, senta ali, eu sentei, e fiquei ali participando desse movimento. Foi de arrepiar. As crianças que participam do Instituto Mãos Unidas recebem educação socioemocional e o cérebro delas não está mais suscetível apenas de agressividade. As crianças não reagem só. As crianças já estão pensando e sentindo. Por isso é tão importante que a gente faça esse movimento e construa essa escola. Quando a gente fala aqui sobre isso, a gente fala, porque 250 crianças vão começar nessa primeira etapa. Mas pensem comigo, são 250 crianças que vão, como a Iraci acabou de falar para a gente, receber educação em período integral, educação formal, princípios morais, vão continuar recebendo educação socioemocional, vão ter acesso a esporte, a arte, a idiomas. Vocês acham que eles vão impactar o lar onde eles moram e os adultos com quem eles moram ou não? É claro que sim. Lembram que o ambiente dança com os genes? Vocês acham que isso vai trazer impacto para a vida dessas pessoas? Vai. Logo, não são só 250, já vamos pensar para trás, para os ascendentes. Mas mais importante, vamos pensar nos descendentes dessas crianças. Aí o número fica infinito, porque eles vão quebrar um ciclo. E quando isso acontecer, nós vamos poder respirar e dizer: eu contribuí com a harmonia do mundo. As minhas mãos se uniram às mãos de um projeto que transformou infinitas vidas. Infinitas vidas, a gente não consegue nem imaginar onde isso vai chegar. Então, quando a gente pensa sobre essa lição de Joana, a gente vê que realmente ela está nos direcionando não só para o despertar, mas está possibilitando a cada um de nós que a gente faça o caminho da regeneração. E a regeneração vai começar a partir do nosso movimento consciente, e através desse movimento
essa regeneração vai proporcionar com que outros espíritos façam a mesma coisa. E quando a gente perceber, adivinha, já vai estar tudo certo. E eu tenho certeza que isso vai acontecer. Talvez a gente não assista isso nessa encarnação. Mas talvez, se a gente reencarnar aqui no Rio de Janeiro, descendentes dessas crianças, a gente já vai achar uma situação muito melhor. Graças ao quê? Ao movimento que a gente está fazendo hoje. Vocês já tinham pensado nisso? E como nós estamos envolvidos com a melhoria do mundo? A gente acha que não pode fazer nada? Será? A gente pode fazer muito. E Joana continua. Ela diz assim, ó, o médico é útil quando surge a enfermidade, ou antes, gerando condições para que possa evitar o mal. A gente tem a oportunidade de gerar condições para evitar o mal. Quando já instalada a doença, a terapia corresponderá ao seu grau de gravidade. Será que tudo o que nós estamos presenciando, vivenciando, não tem relação com isso aqui? A terapia, será que não está correspondendo com o grau de gravidade do que tem acontecido? O mestre faz-se valioso diante da ignorância do aprendiz. Se nós somos espíritos imperfeitos, nós temos o dever de ouvir o que o mestre nos diz. E aí, colocando a gente nessa condição de aprendiz e estando onde nós estamos, hoje, todo mundo tem que sair daqui com um sorriso no rosto e a alma lavada. Eu estou no caminho certo, concordam? Joana continua, fala assim para a gente. Jesus sempre esteve de braços dados com homens e situações, de certo modo, semelhantes a estas que enfrentas. Ou seja, né, ela diz para a gente, para um pouquinho e pense em tudo que já aconteceu. A coisa não mudou muito, mas está na nossa mão fazer diferente. Desperte. Foi nesse clima que ele demonstrou a sua grandeza, permanecendo em harmonia com os objetivos a que se entregou, sem perturbar-se nem tergiversar em momento algum. Então, nesse trecho do livro, Joana traz alguns exemplos para nos motivar, para que a gente use como objetivo. Ela fala de Joana de Cusa. Todo mundo conhece a história de Joana de Cusa aqui. A gente não precisa repetir o quanto ela teve coragem para fazer o que ela aprendeu que deveria ser feito. E nós? Nós, tenho certeza que já temos uma ideia sobre isso, mas nós estamos fazendo? E ela fala sobre outros personagens da história. Ela fala sobre Jan Hus, que foi um teólogo tcheco que foi precursor do protestantismo. Ele teve o mesmo final. Fogo, fogueira. Por quê? Porque ele vivia o que Jesus ensinou e não deu um passo atrás, muito pelo contrário. Corajosamente, ele se conservou como, gente? Em harmonia, olhando para o mundo e sendo exemplo daquilo que ele gostaria que o mundo fosse. E ela fala de Joana d'Arc, de Giordano Bruno, e todos eles tiveram o mesmo fim. Fogueira. E todos eles, narra Joana, desencarnaram serenos, como foi com o mestre. E eu tenho certeza que Joana nos fala isso para nos encorajar. Indo aqui adiante, estamos aqui para aprender a amar, para agir como verdadeiros anjos de guarda um dos outros, para amar e ajudar a crescer. Essa é a razão e o significado da vida. Então, se alguém está se perguntando, meu Deus, por que eu estou aqui? Para amar. É uma oportunidade incrível que a gente tem para aprender a amar. Estamos aqui para curar esse mundo doente a partir da nossa cura interior. O remédio que pode nos curar é o amor. Olha que missão mais linda que Deus nos deu. Amar, nos curar através do amor
e ajudar a curar o mundo através do amor. A cada pessoa curada, um mundo menos violento. A cada pessoa que é amada, um mundo mais benevolente. Essa missão começa em nós mesmos, então a gente precisa buscar a harmonia através do amor que aceita, acolhe, perdoa e nos transforma em quem nós podemos ser. Portanto, a nossa harmonia é um presente para o mundo. Joana termina aqui o capítulo dizendo o seguinte: a tua harmonia é necessária desde hoje para diminuir o tumulto e o caos. Começa desde agora a tua transformação interior, optando pelo sacrifício, ação elevada e bem sem limite. É difícil para mim, eu não posso adquirir o número para concorrer ao carro. Iraci nos falou, vamos nos juntar. Ninguém quer, tenho resistência. Vamos publicar no Instagram. Vamos oferecer para as pessoas. E eu e o César, que está aqui, a gente passou por uma experiência de participar de um evento, representando o Instituto, para falar sobre essa ação beneficente. Vou dizer para vocês, ninguém olhou para a nossa cara. Foi uma experiência bem... um aprendizado muito grande. Sabe o que a gente fez? A gente ficou feliz da vida, porque nós tivemos algumas promessas, e foi o que foi possível fazer. E nós continuamos, porque é o que a gente pode fazer. Então, nós podemos, sim, interferir no que está acontecendo, no caos que está o mundo, fazendo o nosso melhor. Não importa o que aconteça, se as pessoas sorriem para a gente ou não, quando a gente busca a ajuda. Intentando essa operação, manter-te-ás em harmonia como um instrumento dócil nas mãos de Deus, que prossegue operando em favor do mundo feliz de amanhã. Ou seja, nós podemos ser instrumentos dóceis nas mãos de Deus. O cristão é fortaleza de segurança e apoio em favor dos que necessitam de ajuda. Joana termina assim. O que é que vocês acham? Eu fiquei pensando como é que a gente pode ajudar o mundo, a cidade onde a gente vive, diante de tudo que está acontecendo, depois de ter lido isso daqui muitas vezes. E na terça-feira passada, como eu contei para vocês, quando eu vi o que estava acontecendo e como eu tive vontade, como todo mundo, de manifestar a nossa indignação, seja lá qual for a posição a respeito do que aconteceu, mas a gente quer falar, E lembrando de tudo isso que Joana nos fala através dessa lição, conservar o nosso silêncio e ter fé é a melhor coisa que a gente pode fazer. E para terminar, eu quero convidar vocês a ouvir uma mensagem que está nesse livro aqui, do Coração de Jesus, que tem aqui embaixo, se vocês quiserem adquirir. Se vocês quiserem fechar os olhos, eu tenho certeza que vocês vão conseguir sentir a harmonia do Mestre. Estão prontos? Então, Jesus falando ao coração de cada um de nós. Hoje eu vim à sua presença para renovar o convite que outrora fiz aos homens. Eu sei que você está precisando de ajuda e está aguardando algo de mim, mas eu lhe proponho que você encontre essa ajuda sendo um canal de auxílio a quem também sofre tanto ou mais do que você. Eu tenho outros amigos na Terra e eles estão precisando do seu auxílio. É só olhar à sua volta para descobrir quem são esses irmãos. Eles me chamam, precisam de mim e eu preciso de você para ajudá-los. Eu só posso ampará-los através das suas mãos generosas, das suas palavras de esperança,
dos seus gestos caridosos, enfim, da sua solidariedade. Eu anseio por usar os teus olhos, a sua boca, as suas mãos. Eu sou seu companheiro na dor e desejo que você seja também meu companheiro no amor. Se você me ama verdadeiramente, precisa amar os seus irmãos, que igualmente são credores do meu mais profundo afeto. Saiba que eu sofro com o sofrimento deles, tanto quanto eu sofro com as suas lágrimas. Aos que estão com fome, por exemplo, eu poderia materializar um pedaço de pão, mas eu gostaria que você mesmo oferecesse o alimento, pois assim eu ajudarei tanto o irmão faminto como a você também, que tem necessidade de amar. Você pode ter fé em mim, no entanto, se não houver caridade em seus gestos, ainda não entrou no meu caminho. Eu tenho dito pela voz de muitos mensageiros que o egoísmo nos faz sofrer e que o amor nos liberta do sofrimento. Compreende, então, que meu convite é remédio que lhe trago para as suas dores? Eu desejo ardentemente que você aceite a minha medicação. Muitos pedem a minha ajuda, porém, não aceitam o remédio do meu evangelho. Querem ser curados, mas não querem se curar do ego adoecido. Acreditam em mim, todavia, não seguem o meu exemplo. Você precisa de mim. Eu estou aqui, mas eu preciso de você, meu amigo. E alguém precisa de nós, agora mesmo. Alguém nos chama. Vamos? E é com essa reflexão que eu termino o nosso encontro para dizer que a gente pode se mobilizar pela fé, pela esperança, pelo otimismo. E se a gente enaltecer essas forças que nós temos, olhar para o futuro e enxergá-lo melhor será natural para nós. Portanto, façamos esse movimento. Vamos despertar, vamos nos movimentar para sermos felizes e vamos presentear esse mundo tão carente com a nossa harmonia. Porque eu tenho certeza que assim, o caos que às vezes os nossos olhos veem, vai passar. Muito obrigada. Que Jesus os abençoe e que vocês saiam daqui com o coração em plena serenidade. Chega o momento do passe. Não há manifestações. Pedimos para manter os celulares apagados até o momento em que as luzes se acenderão. Pedimos aos médiuns para tomar posições. Vamos fechar os nossos olhos e nos encontrar com Jesus, pois Ele abre seus braços para nos acolher, para ouvir o que trazemos do coração para dizer a Ele, mesmo conhecendo todas as nossas necessidades. Ele nos ouve com amor, com carinho, nos aquieta e acalma o coração, para que Ele possa nos conceder aquilo que nos é necessário. Graças a Deus.
seu imenso amor que espargiu entre nós e sobre nós, aliviando os pesos que muitas vezes despercebidamente trazemos, as angústias que se camuflam em nossos corações, por nos acalmar, apacentar os nossos pensamentos, pelas reflexões que recebemos, para que possamos ressignificar as nossas vidas, as nossas escolhas. Sabemos que podemos transformar as nossas vidas, mas o Senhor Jesus é a nossa alavanca, é o nosso porto seguro, e em Ti confiamos, e em Ti buscamos a força, a paz e a esperança, porque sabemos que estamos aqui, mas que o Seu amor e as Suas mãos amorosas se estendem sobre os nossos lares neste momento, ali dissipando conflitos, acalmando desencontros e desavenças, apacentando, Senhor, todos nós, as Suas ovelhas, que possamos transformar-nos, alavancando-nos para o crescimento, para o amor, tendo a alegria de viver e a certeza que não nos deixa cair, porque somos elos de uma corrente de amor, de uma família espiritual. Então te pedimos, abençoa-nos e segue conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Você pode contribuir com o Instituto Mãos Unidas de inúmeras formas. Precisamos dos alimentos, dos leites, temos o filme no domingo, que é uma forma de contribuir, a ação entre amigos. E, lógico, vir fazer parte dessa grande família. Você pode ser um voluntário. Venha fazer parte desse time. Aqui é uma corrente de amor constante, que une corações e almas. Se você necessita de atendimento fraterno, mantenha-se no auditório. Muita paz a todos e continuemos nos cursos da casa. Graças a Deus.